Fala pessoas, 23/9, terça-feira, pois é, terça-feira aqui com muita coisa a ser comentada, por quê? Porque a Lei Magnitsky é um negócio que não para de acontecer. Muita gente acha que não está acontecendo nada, mas como sempre vem acontecendo bastante, e a gente vai abordar tudo o que vem ocorrendo, as novidades, como sempre a gente faz aqui, lembrando, tem o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajude o canal, porque aqui estamos sempre nos atualizando, porque Estados Unidos anuncia a sanção pela Lei Magnitsky contra a esposa de Moraes, né? O que a gente tem repetido aqui exaustivamente. Muita gente fala, nossa, mas isso ele não liga. Eu falei, calma. Sanções, os Estados Unidos ele tem um plano. Ele quer que o Brasil, né, não tenha esquerda, ou a esquerda seja derrotada, para ele conseguir colocar a oposição aqui, né, fazer toda a recuperação, enfraquecer o BRICS, coisa simples, fácil de entender. E claro que tudo tem que ser a conta-gotas, porque se for muito rápido, extremo, o pessoal vai se vitimizar, aparece a União Europeia dizendo que é um absurdo, o mundo inteiro falando que é um absurdo. Então o que os Estados Unidos faz? Ele vai lá, ele coloca uma sanção e vê o que acontece, né? Então você vai lá, coloca um elemento ali, né, que é a sanção, e percebe aí as movimentações. Quem começa a recuar, como o Fux fez um voto, né, contrário aos seus colegas, está sendo afastado, vamos falar dele aqui hoje. Então você percebe que aí eles conseguem desenhar quem eles vão continuar dando sanções e quem eles vão, assim, vamos dizer assim, conseguir dobrar. Pelo soft power. Vou chamar de soft power, não é bem assim, mas vocês podem entender. Começou então com a questão da esposa de Moraes, mas vai um pouco além, né? Não é só a esposa dele. Estados Unidos sanciona a esposa dele, Alexandre de Moraes, pela Lei Magnitsky, mas não é só isso. Tem a Lex Institutos de Estudos Jurídicos, tá? Rede de apoio financeiro, diz Estados Unidos sobre sanções à esposa de Moraes. Ou seja, se as sanções aplicadas no Moraes ainda não fizerem efeito, ele continua dando os passos que os Estados Unidos não quer, eles vão fazer uma sanção mais ferrenha, não só a mulher, mas também com apoio financeiro. Então eles vão tentar cercar Moraes com diversas sanções, nesse caso do Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, que aí se fala em bastante dinheiro. Sanções miram rede de apoio financeiro de Moraes, diz governo dos Estados Unidos. Ou seja, a sanção à mulher de Moraes se deu por apoio ao ministro. Tá? Não é por questão da pessoa da mulher dele. É uma questão um pouco mais a fundo. A empresa da mulher de Moraes comprou 16 milhões em imóveis este ano apenas, tá? Então, é isso que os Estados Unidos estava de olho há muito tempo. Por isso que eu falo, tá? Os Estados Unidos tem a inteligência dele, o pessoal está fazendo todo o levantamento, cada sanção que eles fazem, eles percebem aí o impacto nas pessoas em volta. E lembre-se, não parou só no Moraes, nem só na esposa dele. Moraes chama a aplicação da Lei Magnitsky contra a esposa de ilegal e lamentável. Juízes brasileiros não aceitarão coações, tá? E nesse caso aqui você percebe que ele ficou ainda mais afetado, porque quando você mexe com a família, aí você pode ter certeza que o cara fica muito mais ferrado da vida. Secretário dos Estados Unidos compara Moraes e a esposa Bonnie e Clyde após nova Magnitsky, tá? É um casal clássico aí de criminosos, né, dos Estados Unidos que realmente essa comparação é para você percebe que a sanção não é só, né, vamos dizer assim, para cercá-lo, mas também a desmoralização da pessoa. Os Estados Unidos está trabalhando para isso. A STF reage às sanções da Lei Magnitsky contra a esposa de Moraes, tá? O STF também, vamos dizer, falou que é uma injustiça. Destacou-se na sanção a um juiz por sua atuação independente dentro das leis da Constituição. A injustiça ainda mais injusta é a aplicação das medidas para alcançar um familiar do magistrado. E com certeza isso serve de alerta, porque os próximos ao Moraes começam a ver que os caras não estão para brincadeira. Porque eles acharam que, tipo assim, eles acharam, provavelmente, né, que vem uma sanção, a sanção não fez efeito, os Estados Unidos desiste. Mas é aquilo que eu falo, se você for pegar aí, né, o prognóstico, quantas sanções são possíveis, o que eles podem fazer, é uma miríade, uma coisa muito extensa, difícil de mensurar, tá? Moraes diz que sanções dos Estados Unidos violam soberania e judiciário, eles vão falar bastante, mas é aquilo, é algo sem saída, porque todas essas sanções é algo dentro dos Estados Unidos. Então eles podem falar que é injusta, que não pode, que não é legal, né, que não está funcionando, mas os Estados Unidos faz e ponto final. E a gente vai ver várias reações aí, tá? Além de esposa, o governo Trump monitora outras pessoas ligadas a Moraes, tá? E aí tem pessoal do gabinete, um monte de gente. Brasil não se curvará a mais essa agressão, diz Itamaraty sob sanção dos Estados Unidos. A aplicação de sanções contra a mulher de Moraes ainda é mais injusta do que a do ministro, né? Ao ministro, diz STF em nota. É isso, vocês vão ver eles realmente revoltados com isso tudo. Só que os Estados Unidos eles não estão fazendo nada fora
né, do seu alcance, é tudo dentro da sua empresa, né, dentro do Estado americano, que afeta também empresas, que a gente vai falar dos bancos, tá? Estados Unidos devem anunciar novas restrições de visto a autoridades do Brasil. Aí tem Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, Fábio Shor, delegado responsável pelo inquérito do golpe, Ayrton Vieira e Marco Antônio Vargas, juízes que atuaram como auxiliares de Alexandre de Moraes e um monte de gente, tá? Até mesmo Jorge Messias, advogado-geral da União, aí tem o visto revogado. Desse caso não é, vamos dizer assim, Magnitsky, mas é um passo. Então, você percebe como os Estados Unidos, ele divide as sanções, né? Ele vem, coloca, tirei o visto. Se o visto tirado não é o suficiente, pode ser que a Magnitsky chega perto. E aí vai além, porque não só ele não pode ir para os Estados Unidos, como também não pode usar nenhum recurso, nenhuma empresa que tenha sede nos Estados Unidos, porque se os Estados Unidos ficar sabendo, essa empresa, por mais que seja até brasileira, não vai conseguir pôr os pés lá. E se tem algum tipo de negócios lá, vai começar a complicar para essa empresa. Messias critica a revogação de visto pelos Estados Unidos, agressão injusta, todos muito revoltados. Gonet também perdeu o direito de ir aos Estados Unidos com seu passaporte português, e nenhum juiz brasileiro irá se acovardar, diz corregedor de justiça. Tá? Mas não importa o que fazer. A única coisa que os Estados Unidos faria parar é saída da esquerda do poder daqui e essa questão toda de BRICS, dominar o dólar, né? Superar o dólar. Isso aí realmente bate bastante forte nos Estados Unidos e os Estados Unidos vai tentar o máximo colocar a oposição aqui, né, na frente. Por mais que tenha bater de cabeça com a direita aí, mas isso aí se resolve. Porque os Estados Unidos, quando chegar a hora, eles vão falar aqui, esse cara que vai assumir e muita gente vai acordar para a vida e vai começar a se colocar. É a dança das cadeiras. Quando a música parar e chegar às eleições, aí o pessoal vai começar a acordar para a vida. Esse relator da inelegibilidade de Bolsonaro tem visto dos Estados Unidos cancelado também, tá? Esse aí, vocês vão lembrar de uma frase chamada assim, missão dada, missão cumprida, certo? Ele tem inclusive familiares nos Estados Unidos, mas nesse caso os filhos, né, o pessoal, a família não tem problemas ainda, mas são avisos, tá? Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, vamos atingir quem fornece apoio a Moraes. Então todo mundo que está em volta terá aí, está na mira, né, dos Estados Unidos, suas sanções. Estados Unidos vão sancionar mais autoridades brasileiras se necessário, disse secretário do Tesouro. Os caras não estão parando por nada. Marco Rubio ameaça responsabilizar aqueles que protegem o Moraes. Então aparece alguém falando, não, vamos defender. Também vai entrar na mira. E aqui eu vou deixar para vocês os tweets da embaixada aí do Brasil, né, dos Estados Unidos no Brasil, sancionando aí a Lex Instituto de Estudos Jurídicos, se quiser pausar para ler. Tem o Marco Rubio falando, né, do Alexandre de Moraes, ou do Lex Institute, e também aí mais um tweet falando de Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura. E aí, vamos dizer, retweetando aí o secretário Scott Bessent. Então tem muita coisa aí acontecendo, né? Os Estados Unidos está mostrando que não está para brincadeira. Muita gente no Brasil vive naquela coisa assim, nossa, mas não está acontecendo nada, né? É sempre aquela coisa que, nossa, mas cadê o imediatismo que a gente conversou no último vídeo do brasileiro? Quer tudo para hoje, sendo que os Estados Unidos não precisa fazer tudo para hoje, tá? E eu digo para vocês, muito provavelmente as coisas de verdade, as pesadas, vai começar a acontecer em 2026, tá? Então o que a gente está vendo aqui é o escalar das coisas, tá? E a única coisa que as pessoas deveriam aprender agora é que acharam que não iam fazer nada. Muito provavelmente muitos ministros, por não ter aí pessoas em volta para avisar, falar, olha, os Estados Unidos, ele começa, vamos dizer assim, ele deixa um recado, ele manda uma carta, continuaram, começa uma sanção, não, a gente se vira, mais sanções virão, né? E aí tem um monte de coisa que pode ser feita. Eles sempre acreditam que não vai acontecer, mas os Estados Unidos não tem nada a perder, né? Ele quer recuperar o território brasileiro. A única coisa que ele pararia é a recuperação total. Aí, esses caras poderiam até ficar tranquilos. Muito provavelmente, né, já estão decididos o que vão fazer, né? Eles querem abraçar realmente a questão do BRICS para sempre, né? Vamos ver o que os Estados Unidos faz. É aquilo. Os Estados Unidos só não consegue se ele desistir. Se ele olhar para o Brasil e falar que não vale a pena. Mas se ele quiser, ele faz. Tá? Mais grave é o mais grave erro de Trump contra Alexandre de Moraes por Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, falando que o Trump fez um erro muito grande, né? Só que aí a gente se pergunta, mas quais as consequências desses erros? Na matéria não achei, né? Mas fala que foi um erro, não tem erro nenhum. Porque tudo que está sendo feito não interfere em nada para os Estados Unidos, tá? Vão falar que interfere, que o Trump está errando, mas existe um movimento do BRICS e os Estados Unidos vai se defender. Como pode?
E quem vai se ferrar é um país mais fraco. Sempre assim, tá? Governo Lula reage a novas sanções dos Estados Unidos, tentativa de ingerência, tá reclamando bastante, mas BB, BC, BNDES apresentaram uma proposta ao Supremo e foi um desastre. Qual que é a proposta? Que eles estão com bastante preocupação. Aí falaram que é o seguinte, eles disseram ainda que para evitar punições ampliadas baseadas na Lei Magnitsky, ministros deveriam, inclusive, cogitar o uso de gadgets e software de países contrários aos Estados Unidos no xadrez mundial. Nenhuma sugestão específica foi citada na conversa, mas magistrados ouvidos pela Veja disseram que entenderam o recado como uma hipótese de o tribunal e os próprios ministros analisarem a conveniência de passar a usar programas de computador chineses, por exemplo. Foi o que a gente falou. Se vai querer fazer as coisas hoje, né, no mundo, depois de sanções Magnitsky, é só para a Rússia e China. Foi o lugar que sobrou. E provavelmente softwares disso aí, né? Bancos brasileiros reforçam a atuação nos Estados Unidos para evitar serem alvos da Lei Magnitsky. E tá todo mundo bastante tenso nisso aí, como a gente fala. A Lei Magnitsky não é brincadeira, né? É a única ferramenta que consegue fazer os Estados Unidos modificar o cenário aqui interno. E como a gente sempre falou aqui, né? Aqui no Brasil, mudança só se vier lá de fora, porque aqui do Brasil não tem mais o que fazer, porque o nível que foi deixaram chegar a coisa... Então, por isso que eles estão muito confiantes aqui no Brasil. Eu achei que muitas pessoas, ministros, recuariam. Não recuaram, tá? Porque eles têm confiança no plano deles, ou seja, para você ver o nível de poder que eles conseguiram. Mas, é aquilo. Os Estados Unidos têm muita força, né? Tem muita força. E a gente vai ver se funciona ou não o plano dos Estados Unidos, tá? Se ele, como eu falo, se ele achar que não vale a pena... Aí ele deixa pra lá e assume a Argentina, que a Argentina vai aparecer hoje aqui também. STF reage à sanção, ameaça cancelar acordo e Mota avalia se vota redução de penas nesta semana. O Moraes até falou pra Folha, não tem acordo nenhum, tá? Mas a Folha falou aí de acordo. E é isso, chegou a sanção, né? A Magnitsky, que o pessoal fala que não faz diferença nenhuma. A pessoa tem uma direita aí, vamos dizer assim, que fala que o pessoal passa muito pano pro Trump, que nada tá sendo feito, que nada disso funciona, tá? Mas olha só, Temer defende repensar o projeto da dosimetria após novas sanções dos Estados Unidos e fala impacto entre poderes por pacificação. Então o que aconteceu? Ele disse, realmente esse último gesto foi bastante agressivo, modifica um pouco as coisas, da fórmula pelo qual Paulinho da Força, deputado federal, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, estavam levando as coisas, elas estavam fluindo, caminhando bem. Acho que, neste momento, é preciso repensar um pouco. Ou seja, bateu forte. É muito engraçado, porque tudo que a gente está vendo aqui, você que me acompanha, a gente fala, olha, tem sanção para mais de metro. E tem várias formas, tem vários tipos, de várias cores e tamanhos. E elas acontecem só se os Estados Unidos quiser. E tá querendo, e tá aparecendo. Só que esses caras acharam que... E fico me perguntando se eles acharam que os Estados Unidos não faria. Teria medo. Não, eles falaram grosso lá, a gente vai voltar, né? Dino diz que espera a atuação da justiça americana para rever sanções. A torcida, mas nesse caso, o Supremo ainda está. Então, o que acontece? É o wishful thinking do Supremo, que eles acreditam ainda numa reviravolta americana. É perigoso? Como eu falo, pode ser que, vamos dizer, alguns rhinos, né, alguns republicanos falsos, o Supremo dá uma reviravolta e do nada o Trump é realmente derrubado porque a Europa, né, os globalistas venceram. Só que, por enquanto, tá tudo muito alinhado. Aconteceu aí o caso do Kirk, que fez uma reviravolta tremenda, e eu duvido que vão rever essas sanções, porque os Estados Unidos, ou ele faz, né, essa mudança no BRICS, né, essa forçação aí no Brasil, que é reaver esse quintal, como chamam, ou ele perde para sempre, né, o topo do mundo, que os Estados Unidos está no topo do mundo. O Brasil não está brigando com qualquer um, ele está brigando com o país mais forte do mundo, tá? E by far, porque o segundo lugar é a China, com a metade do PIB praticamente. Lembre-se disso. E olha o Barroso. Barroso faz suspense sobre possível saída do Supremo, é algo que é muito dito. Por quê? Porque ele realmente, vocês viram no vídeo que a gente fez, ele tá preocupado, ele tá tenso. E olha só como ele tá até mudando algumas coisas. Congresso poderia reduzir condenação de Bolsonaro, olha só, ao não acumular penas para golpe, diz Roberto Barroso. Nem parece o Barroso. E aí eu ainda escuto que a Magnitsky não fez efeito. Os caras vão ter que se reinventar. Olha, climão entre ministros do STF e Fux permanece após julgamento de Bolsonaro. Com certeza o Fux está jogado lá de canto, né? Fez um voto de 13 horas aí, um negócio escalafobético de bem estruturado, né? Muita gente aí lavou a alma, dizem, com o pessoal da direita, com esse voto dele.
claramente ele vai ser um cara que vai ser jogado de lado. Porém, é aquilo, pelo menos pra Disney ele vai, né? Diferente aí do Padilha. Restrição de circulação imposta a Padilha pelos Estados Unidos é mais severa do que a destinada a cubanos, russos e sírios. Olha o nível do Brasil, tá? Por que tá acontecendo isso com Padilha? Por que o Brasil está nesse foco todo? Porque o Brasil, o B do BRICS, ele foi colocado como frontman para bater nos Estados Unidos. Então tudo que acontecer aqui vai ser mais forte do que o resto do mundo. Então a gente pode esperar muita coisa. Então Venezuela vai também, a gente vai falar aqui, vai levar umas pauladas. O Brasil vai levar pauladas em sanções. Será que algo mais a gente não sabe? Mas isso é escolha aí, né, da esquerda brasileira. Quiseram bater de frente. Padilha desiste de viagem aos Estados Unidos e não participará de Assembleia da ONU após restrições impostas por Trump. Falou, não, eu vou ter que ficar preso ali no quarteirão, não vou querer não, é impraticável, diz ele, é impraticável, não quero mais ir para os Estados Unidos. Padilha disse que o governo dos Estados Unidos pode impedir a ida dele ao país, mas não pode barrar a defesa da ciência, sempre a ciência, né? Que inclusive teve algumas mudanças em relação à saúde, mas eu não posso falar nesse canal porque a gente sabe o quanto a gente já sofreu com isso aqui, infelizmente. Gostaria muito de informar vocês, mas é aquilo, plataforma é plataforma, a gente respeita. Haddad desiste de ir aos Estados Unidos, também junto com o Padilha, e por isso a tensão com os Estados Unidos faz Lula embarcar para Nova York com comitiva reduzida. Apenas 4 ministros e um governador acompanham o presidente no voo até os Estados Unidos. Outros 2 ministros e um governador já estão no país. Se fosse no passado, ia todo mundo se divertir, fazer compras maravilhoso, Biden, fofinho, tá? Agora, com o Trump é diferente. Inclusive a BBC, que fez uma bela entrevista com o Lula, né? Que ficou perguntando, mas você vai ligar pro Trump? Não, porque o Trump não quer conversar comigo. Mas você tentou ligar? Não, porque ele não quer. Mas você não ligou. Você ligou? Não, mas porque ele tá tipo, mortos conversando. E a BBC falou, o dia em que Che Guevara foi a Nova York criticar os Estados Unidos na ONU. Olha o timing dessa matéria, tá? Porque é justamente o que o Lula vai fazer. Provavelmente vai na ONU, vai dar um esculacho nos Estados Unidos, falar um monte, mas é aquilo. A gente sabe muito bem como funcionam as coisas, tá? Provavelmente o Trump terá boas respostas, não só para o Brasil, tá? Como os Estados Unidos tem que pensar, né? Como ele está no topo, então é o que recebe mais pedras, né? Então ele tem que desviar de várias. É um trabalho mais difícil, né? Para se manter no topo é tudo mais exaustivo. E Estados Unidos premeditaram novas sanções para constranger Lula, dizem fontes, né? Dizem que fez de premeditado, mas o Brasil também é outro. O Brasil barra Estados Unidos de reunião sobre democracia em Nova York, às margens da Assembleia da ONU. Eu não entendi muito bem o que é essa reunião sobre democracia. Teve 30 convidados dos Estados Unidos, não. Por mais que esteja no topo do mundo. Os Estados Unidos liga? Muito provavelmente não, mas é uma cutucada, até porque o governo Lula quer multar milionária, a Big Tech sem endereço no Brasil. Pode ser bilhão também, a gente sabe como é o Brasil, né? E tá aí, ó. Se Big Techs é também uma cutucada do Lula em cima do Trump, tá? Olha só suas empresas aqui. Você quer fazer sanções com nossos ministros e os nossos bancos? A gente pode fazer também com as Big Techs. Aí vamos ver como é que funciona. Mais de 100 mil pessoas participaram aí do funeral do Kirk, tá? Estádio lotado, né? A esposa dele falou que perdoa o criminoso. Homem armado é preso ao tentar entrar no funeral. Tá certo? E olha só o que aconteceu também, como as coisas mudam, dependendo dos acontecimentos, assim, vamos dizer, grandiosos, né, que são assim, que mudam o cenário. Por exemplo, Trump e Elon Musk se cumprimentam durante o memorial de Kirk, que é o quê? O pessoal viu, né, eles brigaram, muita gente vai falar assim, ó, o Elon Musk falou, pelo Charlie, tá? Muita gente fala assim, não, a briga deles era fake. Não era fake. O que o Elon Musk acusou o Donald Trump de ser é muito grave. Mas esse acontecimento terrível, né, que mexeu com a estrutura, vai fazer o pessoal rever alianças, porque eles estão percebendo que o negócio é um pouquinho mais complicado. Não sei quanto tempo vai durar, mas muita coisa está sendo feita, né, nos Estados Unidos para unir até mesmo a Intel com a Nvidia, tá? Porque a Intel tinha algumas pessoas lá que o Donald Trump desconfiavam, né, ser da China. Vai começar a fazer um fortalecimento de empresas americanas para tentar fazer cada vez chips melhores. Olha só o nível dos Estados Unidos que o Trump está fazendo, né? Ele quer realmente fazer uma força tecnológica, porque ou eles realmente se reinventam, colocam coisa nova, ou vai ter esses problemas aí para enfrentar a China. E vamos ver o que acontece, né? Fazendo aí chips juntos, um processador, né? Junto com uma GPU, processando aí a coisa toda. Talvez tenham avanços, não na questão mais end user, seria mais algo assim,
para um povão, né? Seria mais para o pessoal de IA, muito provavelmente. E consequências incalculáveis. Trump faz ameaça e dá ultimato à Venezuela de Maduro, tá? Trump diz para a Venezuela receber prisioneiros ou enfrentará preço incalculável, porque mandou muita gente para lá. Ele quer que repegue esse pessoal aí de volta. A gente sabe o que o Trump está fazendo. E Venezuela pede à ONU, pede aquele socorro à ONU, né, que faz apuração de ações militares dos Estados Unidos no Caribe. Apura aí o que estão fazendo, né? Lembrando que a ONU tem um posicionamento mais à esquerda, e Maduro envia a carta a Trump, pede relação franca e pacífica com os Estados Unidos e diz estar aberto ao diálogo. E olha a cartinha mais fofa. O governo Maduro admite carta encaminhada para Trump, canal Diálogo. Presidente de los Estados Unidos de América, respeitado presidente Donald Trump, respeitado. Olha só como mudou, né? O Maduro tá mudando totalmente o seu palavreado, tá ficando um pouquinho mais tranquilo, até porque o Trump posta vídeo para zombar de treinamento da Venezuela. Olha o nível do treinamento com os civis, tá? Mas uma coisa certa aqui, viu? O pessoal fala que lá na Venezuela o pessoal tá passando fome. Essa imagem aqui já muda, né? Já muda a coisa toda. Eu acho que tem uma galera lá, deve ser funcionário público. Tem um pessoal lá que tá bem, né? Só que não vai ser muito legal esse pessoal na linha de frente, né? Maduro vai ter que rever isso aí. Ele que inclusive perdeu o canal dele de 233 mil inscritos, para você ver como a coisa está mudando no mundo, né? E por isso que as Big Techs também são alvo da esquerda, né? E ó, nós ainda temos, que a gente perde inscrito todo dia. A gente perde em média, assim, 200 inscritos por dia. Mas a gente recupera um pouco. Cada vídeo a gente recupera um pouquinho. Mas sempre tá no negativo. Mas ainda temos mais que o Maduro, aliás. Com certeza, já que ele perdeu dele. Mas veja, Trump classifica o movimento antifascista como organização terrorista. A gente falou disso aqui. O pessoal fala, olha só como ele é. Né? O pessoal é antifascista, mas o pessoal tudo de preto, né? Sai quebrando tudo. A esquerda fazia uma vista grossa, tremenda, esses caras poderiam fazer tudo e nada acontece. Aí sai o pessoal de verde e amarelo, né, com uma bíblia na mão, vira um monstro, falam que são terroristas, né, maldosos. Agora o jogo tá invertendo, né? O jogo tá ficando diferente. Americanos dominarão diretoria do TikTok nos Estados Unidos, segundo a Casa Branca, que também é uma arma de mudança social, né, que os Estados Unidos, ele quer ter o controle disso aí. Tá complicado porque o Lula se encontrou, né, com o pessoal do TikTok, que confirma investimentos no Brasil e acena para a regulação, né? Ele foi lá e se reuniu com o diretor executivo. Isso é um sinal vermelho. Mas os Estados Unidos falou que irá licenciar o algoritmo do TikTok e entregar a gestão para o Oracle, né? Diz New York Times. Vamos ver se os Estados Unidos conseguem controlar. E é por isso que a gente via Maduro falando do TikTok, contra o TikTok. A gente viu a Janja falando lá no Xi Jinping, que todo mundo achou que era uma gafe. Eu achei que era uma estratégia. Então tem alguma coisa no TikTok que realmente está sendo controlada aí, está sendo manipulada. Já que o TikTok na China é totalmente diferente, tem até outro nome, se não me engano, tá? Lula houve protestos na chegada em Nova York para a Assembleia Geral da ONU. Teve brasileiros lá, pessoal de verde e amarelo, né? Foi lá protestar contra o Lula. Então, você vê, até tem brasileiro lá que com certeza é muito mais consciente, estão nos Estados Unidos. Janja defende gênero na justiça climática durante o discurso em Nova York. Então ela já começa aquela, né, as pautas globalistas, que é a única coisa que sobrou para eles, né, já que teve aí o Soros visitando o Brasil, então eles vão se amarrar. Como eu falei, os globalistas estão perdendo muito espaço. E eles vão se abraçar com os comunistas como eles sempre gostaram bastante, né? Sempre ficaram juntinhos com pouquíssimas brigas. E até aí a Janja tá fazendo todo esse trabalho de manter a narrativa deles aí. Vamos ver se até quanto tempo eles conseguem manter essas narrativas que estão caindo cada vez mais, tá? Então, antigamente a gente via o woke e lacração para todo lado. Está diminuindo, né? 100% não, porque demora, mas vai cair. Se continuar Trump mais uns anos, vence mais uns anos, já era globalismo, tá? Lula esquece cinto e Janja sai às pressas para comprar acessório em Nova York, né? Que pena. Ela odeia fazer compras, ainda mais em Nova York, mas foi, gastou só R$450, que por padrão Lula, vamos concordar que é pouco, né? A gente já espera um negócio um pouquinho mais caro, depois que a gente viu o preço do tênis dele. E o governo Trump passa a impor aprovação de matérias jornalísticas sobre o Pentágono, tá? Isso a gente precisa conversar bastante, porque a medida é mais uma cruzada de Trump contra a imprensa tradicional dos Estados Unidos, que ele acusa de fazer uma cobertura ilegalmente negativa a seu respeito. Aí até pessoalzinho de direita, isentosfera, que não gosta do Trump, fica falando, olha só, ele não era o cara, né, que queria aí essa liberdade de expressão. Vamos falar disso também aqui, explicar. Pentágono obriga a mídia a mostrar textos antes de publicar, porque acabou a bagunça. O que acontecia? O jornal Globo fala aqui, ó,
Defensor da liberdade de expressão na campanha, Trump agora usa todas as ferramentas para controlar a mídia. Aí, estão querendo controlar a mídia. Então vou fazer uma explicação que eu postei no Twitter, mas como eu tenho o Shadowban lá, chegou a só 3 mil pessoas, aqui a gente fala. Explicar o óbvio. Ele é a favor da liberdade de expressão para o povo, não para a mídia, certo? Bilionária, inclusive, que tem agenda globalista. Então, é aquilo. Você vê aí muita coisa na TV que é simplesmente dominada pela esquerda, tá? Inclusive falaram que o Kimmel ia voltar, mas desistiram, tá? O cara não vai voltar ainda. E ele só convidou uma pessoa de direita nos últimos 4 anos, tá? Pra você ver, o pessoal fala assim, isso é liberdade de expressão. Não. A mídia está completamente aparelhada pela esquerda nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, tá? Olha os números aqui, ó. Joe Biden, piada sobre o Joe Biden, 26, deve ser super leve, né? Do Bernie Sanders, 9, do Gavin Newsom, 5. E olha as piadas nisso aqui, nesse ano, tá? Só do Donald Trump foi 1.128 piadas. Elon Musk, 154. Ou seja, olha o nível. Joe Biden, 26. Donald Trump é 1.128 piadas. Né? Você acha que os caras são enviesados? Será que isso é liberdade de expressão ou é militância paga? Não sei. São perguntas, né? Até a atriz do She-Hulk, que é um seriado patético, tá? Tá aí falando pro pessoal cancelar o Disney Plus, Hulu. Agora tá querendo que cancela tudo. Porque aparentemente essas pessoas não estão apoiando o Kimmel, né? Estão contra ele. Não adianta, não adianta. Olha aqui, ó, a ONG de Soros repassou 80 milhões de dólares, tá? Converte aí, a grupos pró-violência, diz relatório, tá? E nesse caso vocês vão ver o que? Os Estados Unidos indo pra cima do Soros, pai e filho aí, que o pai tá afastado agora, mas o filho também assumiu na pior das épocas, tá? Porque os Estados Unidos não tá pra brincadeira no momento, tá? Enquanto o Donald Trump pressiona o Brasil, o Lula e o PT se aproximam mais da China, diz a Veja. E é isso, eu vejo muitos canais de direita falando essa baboseira tremenda. Como se o Trump ele estivesse fazendo algo errado. Se ele não fizesse nada, o Brasil estaria do lado da China. Se ele fizesse o quê? Chegasse pro Lula, ligasse pro Lula, por favor, vem do meu lado, a gente gosta muito de você, e ajudasse o Lula, o que o Lula ia fazer? Ia pegar todo o dinheiro e jogar na China também, não iria? O lado dos caras é tipo assim, não dá pra você negociar com os caras. E é isso que o Trump está fazendo. Ele tá colocando sanções e tarifas. É o que pode ser feito. Outra coisa é só partir para violência, mas ninguém quer isso aqui. Por quê? Você sabe muito bem o que acontece. Simples, né? Acho que sobrou mais alguma alternativa? É fácil explicar, né? Primeira emenda deve frear governos como o de Trump. Aí já chega o Barack Obama para a questão aí de toda a liberdade de expressão. Você vê que o negócio tá ficando feio. O Trump vai ter problemas sérios. É muito engraçado que eu vejo o pessoal do Brasil assim, né? Muito falando, não tá fazendo nada, tá fazendo errado. O pessoal de esquerda falando que ele é laranja, que ele é errado. Mas ele vai ter problemas, tá? E se ele perder, vamos dizer assim que o Supremo afasta dele, o pessoal do Congresso afasta dele, cara, a esquerda que já tá no topo, ainda tá com muita força, vai simplesmente nadar de braçada como tem aí há muitos anos. Eu só ver quantos indicados que a gente vai falar no STF tem a esquerda, ou seja, praticamente todos menos 2. Então aí é muita coisa pra esquerda, né? E falando em muita coisa, manifestantes da Paulista protestam contra a anistia e PEC da blindagem, que tem uma maior polêmica da PEC da blindagem. O pessoal ainda não entendeu porque que o PT tá louquinho pra tirar essa PEC da blindagem aí, né? Mas olha, por que teve tanta gente? Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, artistas da Globo em peso, né? Ato contra a PEC da blindagem em BH, tem fã que ironiza Trump e Eduardo Bolsonaro, né? Aí aparece Wagner Moura, que marca presença em protesto contra a anistia. Ele que falou que mora em Los Angeles, mas realmente os Estados Unidos é muito ruim. Mas eu veio aqui, né? Tá lá ali debaixo da sombra, muito tranquilinho, né? Participa de atos aí também com Chico Buarque. Ele canta Deus do Amor em manifestação. Aqui a extrema-direita não se cria, né? Aí a gente se pergunta, e a extrema esquerda, quando é que vai ser citada? Né? Ninguém cita. Ato na Avenida Paulista reúne 42 mil pessoas, diz levantamento da USP, né? Porque é o momento final aí. Ou a esquerda usa tudo que tem para conseguir manter além de 2026, ou eles perdem, eu não vou dizer para sempre, tá? Porque o Brasil, infelizmente, nas últimas décadas, tá? O povo vem se perdendo bastante. A estratégia globalista de emburrecer o povo foi feita com êxito, sucesso. Só vai acordar através da dor ou uma influência externa extremamente forte, que com tarifas e sanções e talvez algo mais vai conseguir mudar o cenário.
É uma batalha extremamente difícil. Quem que gostou dessa manifestação? Gilmar Mendes? Aí as manifestações de hoje contra a anistia dos atos golpistas são a prova viva da força do povo brasileiro na defesa da democracia. E aí eu vou deixar na tela, se quiser pausa e leia. Não vou ler tudo isso, mas teve resposta também aí dessa conta que dizem que o advogado do mídia é Trump Media. Eu não vou bater o martelo e falar que é, mas deu a resposta, quiser pausar e leia. 28 mil curtidas contra 26 curtidas do Gilmar Mendes. Ou seja, foi um ratio aí, né? Ou seja, conseguiu superar as curtidas no Gilmar Mendes. A gente vai acompanhando, tá? Vai acompanhando essa coisa toda aí. STF tem maioria para autorizar sozinho buscas no Congresso. A gente tem que falar disso também, daquela briga entre STF e Congresso, que há muito tempo tem o quê? Sido aí apaziguada e colocado os panos quentes com as questões de emendas PIX. Quando o Congresso ficava um pouco assim mais agitado, né? Um pouco mais ligeirinho, queria fazer as coisas por si, chega o Lula e põe emendas PIX e conseguia fazer a coisa ficar tranquilinha de novo. Só que eu acho que agora a coisa tá ficando muito mais intensa. E o STF vai bater de frente de verdade agora. Muito provavelmente. Vamos ver se é realmente de verdade ou se vai ter mais alguma emenda PIX mágica para salvar isso aí. Mas a tendência é os caras baterem cabeça. E por isso que o STF tem maioria para autorizar sozinho busca no Congresso. Zanin Moraes e Gilmar votam para restringir operações no Congresso, que é o quê? Autorizar busca e apreensões nas dependências do Congresso Nacional em imóveis ocupados por parlamentares, tá? Aquela pressão. Zanin Moraes e Gilmar votam para restringir ao STF poder para autorizar buscas no Congresso em apartamentos funcionais, né? Aí já são 5, como a gente viu. E com certeza isso aí é o quê? É toda a questão da PEC da blindagem. Então o Congresso vai querer falar, nós vamos nos proteger. O STF vai falar assim, vocês não vão se proteger não. E aí a gente vai ver como isso finaliza, tá? Não é uma CPI, é algo mais, é algo além, tá? Enquanto tudo isso acontece bater de cabeças, o STF bate cabeça com o Congresso e os Estados Unidos bate na cabeça do STF e fica nessa briga doida. Vamos ver o resultado. Eduardo rechaça a dosimetria e ameaça relator com possíveis sanções, Paulinho da Força, né? E ele diz ter zero receio de sanções dos Estados Unidos. Não sei se realmente vai ter sanções por ele fazer essa PL da dosimetria, tá? Eu fico me perguntando se os Estados Unidos não está aí, está longe disso aí, porque o que acontece? Muita gente marca pessoas, né, influenciadores que estão nos Estados Unidos de esquerda para tirar o visto, etc. Só que os Estados Unidos ele vai direto no pessoal que tem mais poder de ação. Então esse deputado, né, que está falando ali, ainda está, vamos dizer, mudando as peças, né, como ele se reuniu aí com o Temer, e a análise do Igor Gadelha diz que então dá rasteira em bolsonaristas e mostra quem manda, porque realmente tem mais poder. E depois em vídeo exclusivo amanhã vou fazer um vídeo exclusivo, a gente vai conversar sobre toda essa questão de o quanto que o Centrão participou nos últimos tempos da direita e, vamos dizer assim, falhou com todas, né, os acordos aí. Mas como a gente fala, né? Esse pessoal ainda tá conversando, a gente viu o Temer falando que vai ter que rever tudo, porque a dosimetria, depois desses negócios que aconteceu aí com o Moraes, com a esposa dele, vai ficar um pouco pesado. Silas Malafaia reclama de diálogo de Paulinho da Força com a STF, ficou bem chateado, tá? Porque justamente a gente tá falando aí de coisa que o pessoal achou que funcionaria, os acordos, mas perceba, né? A gente já falou bastante aqui. Não adianta você se reunir com certas pessoas, porque essa galera já tem um passado complicado. Por exemplo, não é hora de colocar direita nas mãos de aproveitador, diz Eduardo. Que aproveitador? Pois é, o Valdemar, né? Aí eu pergunto pra vocês, quem deu espaço para o Valdemar? Quem deixou o Valdemar entrar na direita e dar toda essa força? Porque quando você pega uma pessoa que tem um certo, assim, poder político, um capital político, você coloca um cara como, né, para conversar, para falar algumas coisas, para usar como ferramenta. Colocar o cara como liderança, ainda mandar um abracinho, mandar tchauzinho, fingir que é amiguinho, aí depois fica chateado com o cara. A gente falou que é complicado, né? Você vai fazer uma direita que está fora do poder, você começa do zero da prancheta no começo errado. Porque você começa com maçã podre e você vai ter um cesto depois. Não adianta quantas maçãs você vai pegar, o trabalho que você for fazer. Todas as maçãs vão ter problemas. Vai ajudar a matar o pai, diz Valdemar contra candidatura de Eduardo Bolsonaro. De frente de você, respeito muito o seu pai, né? Eduardo vai ajudar a matar o pai sem lançar a candidatura contra a vontade de Bolsonaro, diz Valdemar. E eu vejo... Isso é um pouco complicado, né? Eduardo querendo, né, as mensagens que a gente viu, bater de cabeças, até desnecessário. Bolsonaro podia cuidar um pouco mais da saúde dele, né? Deixar um pouquinho de lado enquanto as coisas estão bem distantes,
Por quê? Porque foi pensado que vou conversar com o Temer que resolve. Não, vou indicar esse cara aqui pra São Paulo porque os caras são gente boa e aí o pessoal vai deixar um espaço pra mim. Nada até agora deu certo. Mas vamos ver, né? Infelizmente, Bolsonaro tem perdido bastante saúde e esse bater de cabeças é muito nocivo para ele, tá? Vencedor das eleições de 2026 indicará pelo menos 3 nomes ao STF. E aí a gente vê, né, o futuro do Brasil, se tudo der certo em relação Estados Unidos, Brasil e rever aí a oposição, a força da oposição. Porque a gente vai ter 3 nomes saindo, um da Dilma, um do Lula e FHC, tá? Que aí vão entrar mais 3. Né? Novo governo pode rever decisão do STF sobre Bolsonaro com renovação. Mas aí é só para depois de 2027, né? Muito distante ainda. Mas a gente está vendo aí, ó, será 6-5. Nesse caso, muito provavelmente com André Mendonça, Caio Nunes. Aí puseram o Dias Toffoli aqui. Não sei. Mas vai ter um pessoal aí que pode realmente mudar a situação e talvez, né, ter pela primeira vez um STF balanceado. Vamos dizer assim, democrático, como gostam de falar. Em entrevista, crime organizado pode se filtrar nos parlamentos, diz Lewandowski, após PEC da blindagem. Será, meu? Será que acontece um negócio absurdo desse? Crime organizado nos parlamentos? Será mesmo? Ou até em outros poderes, quem sabe? Não sei, que perigo. Arrependidos, deputados se desculpam por voto a favor de PEC da blindagem. Né? Pediram desculpa, falaram que, a gente não queria, mas acontece, estão envergonhados, um do Partido Socialista Brasileiro, um do PP, um do PT, União Brasil, né? Eu não sei o que aconteceu para eles ficarem aí todos chateados, tá? Mas é aquilo. Essa PEC da blindagem é bem polêmica, tá? Mas a situação do Brasil é muito mais polêmica. O pessoal não entendeu ainda. Justiça põe fim a todas as restrições contra a Youssef, principal operador do esquema da Petrobras. Quem que foi? Quem que é o cara que faz essas coisas, costuma fazer? Ele mesmo, decisão do Dias Toffoli, tá? Por isso que colocou na lista ali, a gente fica se perguntando se funciona. Enquanto isso no mundo, a gente viu o Nepal ali no quebra-pau, né? E protestos contra a corrupção em Manila, nas Filipinas, terminam em violência nesse domingo. O pessoal totalmente doido, jovens lá com a bandeira do One Piece, um negócio doido, né? Falando aí, né, contra a corrupção. Então tem muitos países que não estão aguentando mais. E a administração Trump oferece aí um apoio financeiro para a Argentina, né, com o Milei. Então, a Argentina vai ter problemas, os Estados Unidos prometeu apoiar. Lembre-se disso aqui, tá? Tudo bem que as eleições últimas na Argentina foram decepcionantes para a direita. Porém, se os Estados Unidos conseguir, é até perigoso para o Brasil, tá? Os Estados Unidos virem e falam assim, olha, vamos deixar de lado o Brasil porque tá muito bagunçado. Vamos apoiar a Argentina e deixar o Brasil de lado. Eu duvido muito que isso aconteça, né? Mas se acontecer vai ser bem triste, né? A Argentina que vai ficar muito feliz. Porém, você viu ali como é o que eu falo. Os globalistas fizeram um trabalho magnífico em fazer o povo escolher sempre os políticos errados, né? Incrível. Mas aqui no Brasil, o governo federal deve investir 23 bilhões em IA até 2028. 80% das empresas brasileiras já aderiram. Só que o governo federal vai fazer o quê com essa inteligência artificial de 23 bilhões? Você pode ter certeza para que serve. Eles vão recuperar esses 23 bilhões rapidinho, tá? E olha só que interessante, LGB internacional, já estou até acostumado a falar, né? Gays, lésbicas e bissexuais declaram independência do ativismo trans. Estão quebrando. Por isso que eu falo do woke, lacração acabando. Porque existe aí uma galera que não tá aguentando mais. Por quê? Porque estão sendo o quê? O pessoal que tá querendo ser levado a sério, né? E aí aparece um cara com um monte de letra ali, né? T, Q, M, P, um monte de coisa doida. Né? E o pessoal está querendo voltar aos padrões do que era no passado. Né? Deus do caos, agências espaciais se preparam para asteroide 2029, o Apophis, que já conversamos muito sobre isso. Eu lembro que quando eu fiz o vídeo não teve nem muita visita no vídeo exclusivo, mas falei sobre ele, porque o pessoal fala muito do I3 Atlas, ou 3I Atlas, que o pessoal está falando, mas vai passar lá na PQP. Né? Vai passar por Marte, lá atrás do Sol. Esse carinha aqui, ele vai passar 35 mil quilômetros? 32 mil quilômetros? Vocês não têm noção quanto isso é perto. Mais de 2 bilhões de pessoas vão ver isso a olho nu no céu. Vai ser um show, um espetáculo, se a gravidade da Terra não levar ele bater na Terra, né? Que vai com certeza fazer um belo de um estrago. Se tenho um carinha que eu tenho medo, é desse cara aqui. É o único, tá? Mas lembre-se, Estados Unidos anunciaram sanção pela Lei Magnitsky contra a esposa de Moraes. Esse foi o início de hoje, para vocês verem, né, o quanto que essa sanção que a gente falou que ia mudar a situação do Brasil é importante.
que não é uma coisa boba. Os próprios ministros talvez não estavam esperando isso. Eu reparo isso pelo olhar do Barroso. O Barroso ele falava alto, né? Ficava bastante, usava palavras impactantes contra a direita, né? Vocês lembram muito bem. E você vê que agora ele está até falando em sair. Porque na cabeça deles, quando ele falava aquelas coisas, ainda tinha toda a questão se o Trump ganhar. E os caras não tinham, vamos dizer assim, como é que eu posso explicar? Eles não tinham essa visão, né, de, sim, o Trump pode ganhar, e se ganhar, o pau quebra absurdamente. Tem várias formas dos Estados Unidos reaver o poder da direita no Brasil. Parece que esses caras, e tem um pessoal que mesmo assim, o Barroso ele tá querendo pular fora, mas os outros estão muito confiantes. Mas vamos ver. A gente acompanha aqui, a gente simplesmente está assistindo. Amanhã vou fazer vídeo exclusivo, a gente precisa conversar, não vai ser um vídeo muito longo não, tá? Mas a gente vai conversar sobre esses temas tão importantes aí, né? Que vão com certeza impactar o futuro do Brasil. E agradeço você que assistiu até o final, tem o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. Agradeço sua paciência, seu comentário e seu like, e a gente se fala em outro dia. Muito obrigado, a gente se fala, até mais.